levou 40 anos para sair, para nascer uma geração pronta para a batalha. E então ele diz assim, que às vezes na nossa vida, as promessas de Deus, elas demoram a chegar, porque nós não estamos preparados. E aí a menor distância entre dois pontos, entre a promessa de Deus e a nossa vida, é o zigue-zague. E o que é o preparo? Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. O próximo desafio que o apóstolo Pedro nos apresenta, se a gente quer viver maturidade na fé, é perseverança. A palavrinha que aparece aqui no grego, ela significa aquela característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, não se desvia da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. Na Bíblia, essas três palavras são usadas em português para traduzir essa palavra grega: paciência, constância e perseverança, porque é isso que essa palavrinha quer ensinar. Pedro queria nos ensinar que alguém maduro espiritualmente não desiste. Então diz para quem está pertinho de você: não desista. Não desista. Tem várias coisas que o Senhor quer que a gente aprenda a não desistir. Um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele diz: não desiste desse chamado, não desiste desse chamado. Um dia o Senhor revelou para nós que Ele tem um plano especial para a nossa vida, e tantas vezes nós somos tentados na vida, por uma série de razões, a desistir do plano de Deus e assumir o nosso plano. E aí o Senhor está dizendo: olha, não desista do plano que Deus tem para a sua vida, não desista, não é, da sua fé, das promessas que Deus já fez, não desista da sua disciplina espiritual, não desista de fazer e de ser o que o Senhor determinou para a sua vida. Por quê? Porque isso faz parte da essência da nossa vida cristã. Há alguns princípios na palavra de Deus que nos ajudam a entender a importância dessa perseverança. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: como é que a gente vence Satanás? Não é? Como é que a gente vence Satanás? E a palavra de Deus vai dizer assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma das primeiras coisas que o inimigo vai tentar na minha vida e na sua vida, para quebrar a nossa condição de maturidade, de cristão firme, é desistir, é não ter perseverança, seja na batalha, seja na luta e assim por diante. Mas há algumas coisas em especial que o inimigo trabalha para a gente não viver maturidade, essa disciplina da perseverança. Uma delas é a perseverança na oração, na comunhão com Deus. Eu não sei você, mas eu tenho que confessar para você que uma das áreas de maior batalha espiritual na minha vida, eu não sei na sua, estou falando da minha, é manter a disciplina de oração na minha vida. Eu não sei na sua vida, na minha estou falando que é uma batalha. E olha, eu sou pastor, eu vou fazer 39 anos de pastorado, e durante toda a minha vida cristã, desde os meus 12 anos, essa tem sido uma grande batalha. E é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai descobrir que essa foi também a batalha, por exemplo, na vida dos apóstolos. Quando a gente olha para a experiência
dos apóstolos, daqueles servos do Senhor que foram orar com Jesus no Getsêmani, não é? E o tema do livro que foi apresentado foi esse: nem uma hora, né, pudesses velar comigo. Ele disse assim: olha, vocês não aguentaram orar comigo nem uma hora. Bom, eu nem vou falar nada, porque eu acho que ninguém aqui, quase ninguém ora uma hora por dia. Não é verdade? Nem uma hora. Eu estava num encontro de pastores há anos atrás, uma consulta mundial para o avanço do evangelismo, e essa consulta aconteceu na Coreia, e a igreja que a gente foi, era uma igreja que estava assim, muito responsável pelo seu papel de hospedar aqueles líderes do mundo todo. Tinha gente de todo lugar, e gente que estava ali para pensar, sonhar aquilo que seria o avanço do Evangelho nos próximos anos. E ela então desenvolveu um programa de intercessão a favor daquele encontro, que envolvia todas as áreas da igreja, todos os membros da igreja, todas as faixas etárias da igreja. E no meio do nosso culto, a gente ia, hora e vez, recebendo um dos representantes da igreja que estavam orando por nós, para dar um testemunho do que eles estavam fazendo, de como eles estavam orando, como eles queriam nos motivar para aquela missão que Deus estava nos dando. E um dia naquele encontro apareceu uma criança, devia ter uns 10, 12 anos, acho que 12 anos, um pouco menos, e deram o microfone para aquela criança para dar o seu testemunho. E aquela criança estava muito emocionada, e ela disse: meus irmãos, eu vim aqui pedir perdão para vocês. E aí, porque eu havia me comprometido de vir aqui num dos dias daquela celebração, bem cedo, e orar 7 horas consecutivas por vocês, e eu não consegui, só orei 6. Gente, eu comecei a chorar. Debaixo daquela igreja tinha uma sala de oração grande lá embaixo, e aqueles irmãos ficavam lá, e nós éramos chamados para entrar naquele lugar e ter comunhão com eles, e agradecer e orar junto com eles. Era uma festa. Gente que estava lá só para interceder pela minha vida e pela vida de tantos líderes do mundo que estavam ali sonhando com o avanço do Evangelho. Eu lembrei dessa história quando estava pensando nessa mensagem e vendo esse desafio do apóstolo Pedro. Eu acho que o apóstolo Pedro estava olhando para ele mesmo, porque foi ele que ouviu de Jesus: não pudestes vigiar comigo nem uma hora. E aquilo virou uma lição de vida e fé para aquele apóstolo. Perseverança faz parte da nossa maneira de ser como cristão. Se nós não somos perseverantes em algumas disciplinas da vida, a nossa vida espiritual será oscilante. Se a gente não ora, se a gente não estuda a palavra de Deus, se não há tempo para ouvir a voz do Espírito no nosso coração, nossa vida será oscilante. E é disso que o apóstolo Pedro está falando. E a gente vai ser suscetível às várias pressões, quer seja do mundo ou até do próprio inimigo que vem tentar a nossa vida. E o desafio que Pedro está dando é o seguinte: olha, um cristão maduro vai ter que aprender uma lição. Ele tem que ser perseverante em vários aspectos, mas há um aspecto muito precioso, que é a sua vida de oração. É o seu tempo de falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Oração não é monólogo. Eu acho que uma das grandes dificuldades na vida de muitos cristãos é imaginar que oração seja um monólogo, porque se oração for um monólogo, ela é enfadonha. Mas quando eu descubro que oração é um diálogo, onde eu posso falar com Deus e ouvir a resposta de Deus,
eu posso outra vez conversar com Ele, e assim acontece, e o tempo passa. No meu registro de oração, se vocês sabem que eu tenho um diário de oração, nesse diário de oração eu gosto de sempre passar um traço. Eu faço a minha oração, anoto a minha oração, passo um traço, escrevo resposta. E aí eu quero ouvir o que Deus está falando comigo, e vou na palavra de Deus, e vou meditar, vou pensar, vou ouvir a voz do Espírito, de alguma maneira, e começo a colocar as impressões daquilo que eu estou ouvindo, e escrevo outra vez, e às vezes começa o bate-papo, eu digo: Senhor, tudo bem, entendi, mas tem mais isso, tem mais aquilo, e aí vem resposta de novo. Queridos, essa dinâmica que alimenta a vida da gente, e que fortalece a nossa fé. O segundo desafio de perseverança é a perseverança na fé. Essa perseverança na fé, ela faz parte de um dos princípios básicos que a palavra de Deus ensina para a gente. Meu pai dizia uma coisa que eu já repeti tantas vezes aqui, não é? É que meu pai sempre disse que é fácil começar bem, mas a verdadeira virtude é terminar bem. E é interessante isso, porque às vezes a gente começa a vida cristã no fogo, fala a verdade, né? Naquele ânimo, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando morno, porque a gente não persevera, até nas promessas de Deus, e às vezes não persevera na fé, e coisas que às vezes são tão pequenininhas tomam o lugar daquilo que é o maior e eterno. Às vezes, uma crítica é suficiente para afastar você do projeto de Deus da sua vida. Quem já não ouviu uma crítica e sentiu vontade de desistir de tudo? Não é verdade? Quem já não viveu uma situação interpessoal, seja ela qual for, e de repente dá vontade de parar, largar tudo? Você está fazendo isso para o Senhor, para você ou para alguém? Essa é a grande pergunta. Se é para o Senhor, então você só para quando Ele mandar. Essa semana recebi uma visita de uma pessoa, um líder, e esse líder estava vivendo um conflito, uma série de coisas, e a pergunta dele era: está na hora de parar? E a pergunta que eu fiz foi assim: Deus te mandou parar? Ele falou: não. Então, o que você está me perguntando? Ele que manda, Ele não mandou parar, então continua. Deus te mandou parar? Porque se você está fazendo para o Senhor, não é hora de parar, a menos que Ele diga: agora está na hora de parar. E a gente para quando o Senhor manda. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele fizer a sua fé enfraquecer, toda a armadura de Deus cai. Você lembra da armadura de Deus lá em Efésios? Tinha um negócio chamado cinturão da fé. E o cinturão é que amarrava a couraça, aquela sainha do soldado, que amarrava a espada. Querido, se você desatar o cinturão da fé, cai tudo. E é por isso que o inimigo vem com uma série de artimanhas sobre a nossa vida para desamarrar o cinturão da fé. E o cinturão da fé não é apenas a nossa convicção de que Jesus é o Salvador, mas é a convicção do propósito de Deus, das promessas de Deus, do chamado de Deus. E por isso que a gente não pode viver maturidade cristã se a gente não aprender essa firmeza, essa constância, essa paciência, essa perseverança em continuar crendo,
no projeto de Deus. Agora eu quero dizer para você que não é fácil não, e a gente vai ver isso na Bíblia. Se você ler na palavra de Deus, você vai descobrir que os nossos grandes exemplos de fé foram homens que tiveram a condição de perseverar, crendo na promessa de Deus, mesmo contra a esperança. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Abraão, lembra da vida de Abraão? Deus lhe fez uma promessa que lhe daria um filho. E ele então, prontamente ouvindo a promessa de que Deus lhe daria um filho, deixou a sua casa, a sua parentela e foi para o lugar que Deus tinha determinado. Agora você lembra quantos anos ele esperou o cumprimento dessa promessa? 25 anos. E é interessante que na Bíblia a gente vai encontrar momentos em que Abraão, o pai da fé, sofre a tentação de não perseverar na fé. E algumas vezes ele até cai. Mas cada vez que ele é restaurado, ele volta a colocar sua fé outra vez no lugar certo. Deus me fez uma promessa. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida e na sua história. Às vezes nós somos como Abraão. A gente está indo muito bem e de repente nós tropeçados. Ele também. Mas sabe qual é a diferença entre Abraão e muitos de nós? É que sempre ele voltava ao princípio da sua fé, a promessa de um Deus que não pode mentir. Dá para entender? Eu fico pensando que outro homem que teve que enfrentar essa grande dificuldade de perseverar na fé foi Moisés. Gente, ele sai aos 80 anos de idade com uma missão. A missão de tirar o povo dele da terra do Egito. Ele colocou tantas desculpas antes de ir, eu acho que eu colocaria até mais. 80 anos de idade. E ele vai lá. E eu posso imaginar que talvez Moisés tivesse na sua mente que essa seria uma missão rápida. E é interessante que todos nós pensamos assim, que quando Deus nos dá uma promessa, vai acontecer amanhã. Ou quem sabe hoje. E ele vai acompanhando essa promessa. 2 anos depois ele está na terra prometida, ele diz: é agora, mas o povo não estava pronto. Eu vi uma mensagem muito interessante essa semana sobre Moisés, e essa mensagem tinha o seguinte tema: a menor distância entre 2 pontos é o zigue-zague. E ele dizia assim, mas esse cara é doido, né? Me chamou a atenção. E ele falando exatamente sobre a peregrinação de Moisés, ele disse: olha, a menor distância levaria algumas semanas para chegar na terra prometida, mas eles tinham que bater de frente com os filisteus, que tinham poderio bélico assim, assado, etc. Então o Senhor mandou de fazer um desvio, porque eles não estavam prontos para a batalha, e continuavam não prontos para a batalha depois de 2 anos, e levou 40 anos para nascer uma geração pronta para a batalha. E então ele diz assim, que às vezes na nossa vida, as promessas de Deus, elas demoram a chegar, porque nós não estamos preparados. E aí a menor distância entre 2 pontos, entre a promessa de Deus e a nossa vida, é o zigue-zague. E o que é o preparo? É aprender a ser perseverante. Perseverante nas promessas de Deus, na fé que nós assumimos, no plano que Ele tem para a nossa vida, e não abrir mão disso. Há uma terceira coisa que a gente precisa desenvolver e aprender, é a capacidade de ser perseverante na missão.
E essa, queridos, o inimigo está trabalhando todo dia, porque ele sabe que se todo cristão abraçar a missão que Deus deu para ele, esse evangelho vai chegar a todo mundo rapidamente. E sabe por que é que não chega? Porque nós não estamos segurando a missão que Deus nos deu. Deus deu para cada pessoa um dom do Espírito Santo. Pelo menos um dom do Espírito Santo. Pelo menos um dom. E para que ele deu? Para a missão. E não é uma missão intermitente, porque às vezes a gente usa esse dom, não é? Intermitente. A gente vai, faz uma coisa, volta, faz uma coisa e diz: ok, você já aprendeu a usar o seu dom. Essa missão intermitente faz parte do treinamento. Mas Deus quer dar, junto com o dom, um ministério, onde a gente vai ter que exercer perseverantemente o nosso dom. E nós às vezes não fazemos isso, por uma série de razões. Mas isso significa que nós não amadurecemos na fé. Talvez você já tenha até amadurecido na oração, tenha até amadurecido, quem sabe, nas promessas de Deus. Mas e na missão? Deus tem um plano, uma missão para você. E sabe, às vezes a gente só coloca a perspectiva da missão em alguns ministérios tradicionais que a igreja tem. Mas, queridos, a missão é tão mais ampla do que você pode imaginar. A gente está preparando um livro que vai ser publicado, se Deus quiser, no mês de setembro, onde a gente vai lançar esse livro com 20 testemunhos de pessoas que usam a sua profissão como missão. Gente, olha, é uma delícia, está ficando lindo. E eu queria publicar o 2º volume, o 3º, o 4º, com a sua história. Com a sua história. Gente que está trabalhando, que está exercendo o seu dia a dia, mas entenderam que faz parte da missão de Deus, onde Ele está e o que Ele está fazendo. Se Deus está no controle da tua vida, o lugar em que você trabalha, o lugar em que você mora, a escola dos seus filhos, enfim, tudo faz parte de um plano maravilhoso de Deus. E Ele colocou alguém cheio do Espírito, com um dom, para fazer diferença. E às vezes as portas até se abrem. E a gente fica tão contente quando elas se abrem. Mas a gente não entra para dentro delas, sabe por quê? Porque nos falta perseverança. Porque ninguém vai exercer um ministério se não entender que vai ter que semear chorando, para voltar colhendo com alegria. A gente só pensa na colheita, mas não imagina que tem que arar a terra, tirar pedra, orar para que Deus mande chuva, dê crescimento. Pare a chuva na hora da colheita, senão estraga tudo. E aí a gente sair com a colheita. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, a igreja que vai ganhar o mundo para Jesus, que vai enfrentar as batalhas internas e externas, a igreja que vai fazer diferença e ser relevante na sociedade, é aquela que segue a Jesus perseverantemente, em todas as áreas, mas especialmente na disciplina da oração, no buscar e esperar as promessas da fé, e em se envolver com toda alegria, às vezes até com lágrimas que vão gerar alegria, para que a gente possa semear e colher os frutos do Senhor. Tem muita gente que chega aqui e olha para esse templo e diz: que lindo, né? E hoje eu estava especialmente lembrando, né,
mas não estiveram aqui quando a gente vinha, não só de gorrinho, como alguns estão aqui, né? Estão aqui, mas eu me lembro de alguns que assistiam o culto com um capote e vinham todo assim enrolado com cachecol no rosto, porque a gente não tinha janela e o vento cruzava. Foi a perseverança na fé daqueles crentes que por mais de 10 anos cultuaram aqui nesse lugar sem janela, que nos permite hoje ter isso que tem aqui. É tão bom estar aqui, tem ar-condicionado, está mais quentinho. Mas não era assim não. E foi a perseverança daqueles que vieram antes de nós, que nos permitiram chegar aqui. E é a nossa perseverança na fé, na oração e no serviço que vai permitir que a próxima geração esteja preparada para receber Jesus na sua volta. E aí a gente vai se alegrar. Eu estava ouvindo um testemunho, quero concluir com ele. Essa semana foi tão bonitinho esse testemunho de uma família que a gente tem acompanhado, né? A esposa já era convertida, depois o marido se converteu, vieram os filhos, e hoje toda a família serve ao Senhor. E eu estava ouvindo o testemunho, que coisa linda. Estão dizendo assim, que de manhã, bem cedo, eles acordam, e aí sempre um dos filhos, são 2 filhos, um dos filhos vai lá acordar a mamãe e o papai. Às vezes é um, às vezes é outro. Mamãe e papai, está na hora da gente fazer a hora com Deus, levanta. E aí então a família se separa, cada um vai para um canto, e eles vão fazer a hora com Deus sozinhos, vão lá orar, se ajoelham, buscam a presença do Senhor, daí junta a família inteira, e aí compartilham o que Jesus falou, daí oram, leem a Bíblia, daí vão tomar o café e seguem a vida. E eu fiquei pensando, que coisa linda, que coisa linda. Ah, mas é que a minha vida é assim. Querido, a vida de todo mundo é complicada. O que faz a diferença é como a gente prioriza as coisas na nossa vida. Não é verdade? Nessa manhã venho desafiar você a ser perseverante em todas as áreas da vida cristã, mas pelo menos em 3, de modo especial, na sua vida de oração, no esperar e trabalhar pelas promessas de fé, e no servir ao Senhor com o seu dom e com o seu ministério. E se você ainda não tem um ministério, eu vou falar bem forte agora, toma vergonha na cara. Esse é forte, não é? Porque se Deus te deu um dom, é para servir e ser bênção nessa terra. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Eu queria convidar os diáconos para virem até aqui nos ajudar. E lembrando do jardim do Getsêmani, lembra? Jesus disse para os seus discípulos: vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? Vigiai e orai, porque o espírito na verdade está preparado, mas a carne é fraca, e a gente precisa ter a força da graça de Deus na nossa vida. E quando a gente estiver comendo do pão e bebendo do vinho, a gente possa lembrar que em Cristo tudo que é necessário para que a gente possa ser perseverante e maduro espiritualmente, já nos foi dado pelo nosso Senhor.